E aí, meu amigo, minha amiga, voltamos aqui com mais um vídeo, parte 3 Decadência. Ainda falta bastante coisa pra gente conversar, hein? Vem agora, conforme prometido no vídeo anterior, trazer para você o julgado do STJ. Lembra que eu te falei? O STJ lê o artigo 173, inciso 1 de uma forma um tanto quanto peculiar. Ele olha lá, 1731, que diz pra gente que o prazo decadencial começa a ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Ele pega essa expressão, lançamento poderia ter sido efetuado, e coloca como sinônimo ocorrência do fato gerador. Ah, Marcelo, isso tem muita consequência. Isso, para o contribuinte, seria maravilhoso, porque não precisaria o contribuinte ficar se indagando se o lançamento poderia ter sido efetuado ou não naquele exercício financeiro. Naquela situação que nós vimos, tendo ocorrido o fato gerador no finalzinho do exercício, so sorry, o prazo decadencial já começaria a ser contado no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Não precisaríamos nos indagar se o lançamento poderia, melhor dizendo, ter sido efetuado ou não. Isso é lindo para o contribuinte, realmente. Quer ver? Com vocês o STJ. No particular, cumpre enfatizar que o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, corresponde ineludivelmente ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador. Ponto! Essa parte aqui que nos interessa. Olha aqui. Ele fala pra gente que essa expressão aqui você vai ler como sinônimo a essa aqui. Isso para o contribuinte é bom. Não vou reclamar. Agora, de novo, é um posicionamento do STJ. Não estamos falando de um RESP julgado sobre a sistemática dos recursos repetitivos. Só que eu encontro esse entendimento do STJ replicado em outros recursos especiais. Então, assim, o STJ, eu sei que é complicado falar entendimento pacífico do STJ, isso é uma coisa, talvez algumas pessoas até chegam a dizer, de uma forma jocosa, é claro, que entendimento pacífico do STJ é quase uma contradição de termos, mas o fato é que esse entendimento nós encontramos em diversos julgados daquele tribunal. E é extremamente benéfico para o contribuinte. E se você, amigo e amiga concurseiros, estão estudando para uma prova, para advogar para o Estado, você vai odiar isso daqui. Você não vai aplicar isso daqui, tanto é que as bancas, como eu já te expliquei, FCC 2012, enfrentou esse tema 2 vezes, na prova fiscal do Estado de São Paulo e fiscal do município de São Paulo. Ela não entende dessa forma. Ela entende de acordo com a literalidade do próprio Código Tributário Nacional. Então essa relação que o STJ viu e falou, uma coisa ineludivelmente corresponde à outra. Então o STJ vira e fala, essa expressão ineludivelmente corresponde a esta aqui. Bom para o contribuinte, não tão bom assim para o fisco. Provas para o fisco, advogado, por exemplo, do poder público, procuradorias, lato sensu, você, por favor, adote a posição fazendária. Ah, mas eu vou ser magistrado, eu tenho aqui um espaço de conformação, tudo bem. Agora, saiba o seguinte, caso você, magistrado, vai proferir uma sentença aparentemente negando a expressão utilizada pelo Código Tributário Nacional, o seu ônus argumentativo é muito maior. Vá lá, você possui a jurisprudência do STJ para te amparar. Agora, saiba que você precisará argumentar e não simplesmente jogar como fez o STJ num trecho do seu julgado que uma coisa ineludivelmente corresponde à outra como se fosse uma constatação óbvia e claro que não é bem assim.
Esse ponto aqui eu fico até mais simpático, favorável à tese fazendária, aplicar o que diz o CTN. Beleza? Vencido esse ponto, então, já vimos qual é o termo inicial do prazo decadencial, já vimos lá o artigo 1731 e agora eu preciso tratar com você de uma polêmica. Ainda dentro do artigo 173, nós temos o seu parágrafo único. E o parágrafo único causa um certo desconforto na doutrina e jurisprudência. Por quê? Lembra então que a regra é: vou começar a contar o prazo decadencial de 5 anos do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Só que aí vem um parágrafo único do 173 e traz para a gente uma situação na qual teremos um termo inicial distinto para a contagem do prazo decadencial. Lê comigo. O direito a que se refere este artigo, ou seja, de constituir o crédito tributário, extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto. Ótimo! Ou seja, uma vez nós, diante de um caso concreto, uma vez que você, diante de um caso concreto, constate o transcurso do prazo decadencial, não há mais que se falar em direito do fisco de constituir o seu próprio crédito através do lançamento. Fim de papo, até aqui está ótimo. O problema vem agora. Olha só. Contar o da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento para. Entenda o que ele está falando aqui. Você sabe que o lançamento ele é composto de diversos atos praticados pela autoridade fazendária. Temos lá a fase oficiosa da constituição do crédito tributário, por exemplo, através de uma medida de fiscalização por parte da administração pública. Vai lá o fiscal, começa a fiscalizar os livros contábeis do contribuinte, ele tem lá o início do termo de fiscalização, ele tem um prazo para terminar, pode ser postergado, e ao longo desse prazo ele pratica diversos atos, ele faz algumas exigências ao contribuinte, ele tem lá o MPF, o mandado de procedimento de fiscalização, aonde ele vai poder, para um tributo específico, exigir do contribuinte a apresentação de diversos documentos contábeis, notas fiscais e por aí vai. Isso tudo acontece num lapso temporal X, com vários atos sendo praticados. Ao fim, se o fiscal realmente entender que ocorreu o fato gerador, contribuinte, por exemplo, não declarou o tributo ou declarou no valor a menor, não antecipou o pagamento, enfim, o fiscal irá lavrar o auto de infração e notificar o sujeito passivo. E aí fala pra gente o 1731 o seguinte, que o prazo decadencial começa a ser contado da data que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Ou seja, não é a notificação do próprio lançamento. Quando você notifica o sujeito passivo que teve o lançamento, já estamos falando aqui do fim do prazo decadencial. Já acabou, o crédito tributário já foi constituído. Eu estou falando lá do iniciozinho. Quando o fiscal bate na porta do estabelecimento do contribuinte, ó, tá aqui o MPF, meu mandado, vou começar a fiscalizar. Tá aqui, ó, o termo do início de fiscalização, o TIF, que eu tô aqui colocando no seu livro contábil. A partir daí, começa a contar o prazo decadencial. Marcelo, qual o problema? Não tô entendendo. Ah, você não tá entendendo o problema? Tem certeza? Então vamos contextualizar? Olha aqui para mim. Imagine a seguinte linha do tempo. Era para ser uma linha reta. Finge que é uma linha reta. Vamos lá. É o problema do seu monitor. Aqui no meu está reto.
Imagina só, querida. Aqui nesse ano, vou colocar 2014. Eu tenho o fato gerador do tributo. Mês 6, 2014. Imagine que esse tributo irá se submeter à sistemática do prazo previsto no artigo 1731, ou seja, o lançamento já poderia ter sido efetuado em 2014, não o fez o fiscal, logo o prazo decadencial começa a correr a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Essa é a regra geral que nós vimos no artigo 1731. Só que vem o caput e fala o seguinte: imagina o seguinte, que o fiscal fecha aqui 2015, fecha aqui 2016, fecha aqui 2017. Opa, estou em 2018. O fiscal aqui bateu na porta do estabelecimento do contribuinte com o MPF. Para começar, o MPF não é Ministério Público Federal, é o mandado que legitima o fiscal para investigar, fiscalizar a documentação, os livros contábeis de um contribuinte acerca daquele tributo que está lá contido no MPF. Vai lá o fiscal com o MPF para fiscalizar, por exemplo, créditos de PIS e COFINS, IRPJ, CSLL, com relação àqueles tributos lá contidos no MPF, o fiscal irá devassar toda a contabilidade do contribuinte. Então ele aparece em 2018. Estamos falando aqui de 2014. E ele descobre, ele aqui coloca o termo de início de fiscalização, começa a devassar os livros contábeis e descobre que lá em 2014, em junho de 2014, teve um fato gerador que não foi constituído. Ou seja, teve um fato gerador cujo lançamento não foi feito pela autoridade fazendária. E aí, o que fala pra gente o parágrafo único mesmo, hein? Vamos relembrar? Olha aqui. O prazo começa a ser contado da data que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Qual foi a tese fazendária? Olha, o 1731 é uma regra geral. O parágrafo único do artigo 173 traz uma segunda forma de contar o prazo. Logo nessa situação aqui, como foi somente nesse momento que a autoridade fazendária teve o conhecimento do fato gerador, e aqui que ela fez o TIF, começou a investigar e descobriu o fato gerador, é a partir daqui que começaria a contar o prazo decadencial na forma do artigo 173, parágrafo único. Então, a partir daqui que nós teríamos a fluência do prazo quinquenal para o fisco constituir o seu crédito tributário. Essa foi a tese fazendária, extremamente cara de pau, digamos de passagem. Que, olha só, em última análise, esse prazo terminaria em 2023, referente ao fato gerador de junho de 2014. Isso não faz o menor sentido. Isso foi objeto de controvérsia grande no STJ, porque o 173, parágrafo único, aparentemente cria uma nova sistemática de contagem do prazo decadencial, só que quando você contextualiza e vê uma situação como essa, é extremamente injusta. Você cria quase uma eternização do prazo que corre contra o fisco para que ele possa constituir o seu crédito. Então o STJ tempera esse entendimento. Ele fala, opa, não é bem por aí. Não é bem por aí. Quando então você aplicará o artigo 173, parágrafo único? Quando ele for favorável ao contribuinte, para antecipar a contagem do prazo decadencial. Como assim, Marcelo? Volta no esquema. Imagine você que
a autoridade fazendária, o fiscal da Receita, tem aparecido aqui, em setembro de 2014. Então aqui, ele lá, munido do MPF, começa a fiscalizar. Opa! O prazo decadencial somente começaria a correr a partir de 1º de janeiro de 2015. Agora, como ele, ainda em 2014, já começou a praticar medidas tendentes a constituir aquele crédito tributário, a partir desse momento aqui, imagina, e vamos lá, vamos imaginar que a data foi 5 de setembro de 2014. Nesse caso, como ele antecipa a constituição do crédito tributário, você, a partir dessa data, começará a contar o prazo decadencial de 5 anos. Ou seja, você vai aplicar o artigo 173, parágrafo único, apenas quando ele for favorável ao contribuinte. De novo, aplicando a regra geral do 1731, a decadência começaria a correr aqui em 1º de janeiro de 2015. Mas como o fiscal já começou a fiscalizar lá aquele contribuinte ainda em 2014, você antecipa a contagem do prazo para essa data. Tudo bem? Você então não irá aplicar, de acordo com a jurisprudência do STJ, 173, parágrafo único, nessa situação esdrúxula que criaria uma zona de incerteza jurídica enorme, porque o fisco, imagina, você em 2014 não teria uma estabilidade nas suas relações jurídicas para com o fisco, uma vez que a qualquer momento ele poderia descobrir um fato gerador lá atrás, de sei lá, de 1990, você está em 2014, e aí ele vira e fala, só comecei a fiscalizar agora, foi agora que eu descobri. Então, a partir de hoje, com o início da fiscalização, que começa a correr o prazo decadencial. Isso é tudo menos o que quer a nossa Constituição, quando ela traz lá pra gente o valor segurança jurídica. Tudo bem? Bacana? Então o STJ não admite a aplicação do 173 parágrafo único nesse caso, somente quando for favorável ao contribuinte. Entendemos? Legal? Então vamos lá. Isso aqui você apenas aplica para antecipar o prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso 1. Ou seja, quando você vislumbrar uma situação favorável ao contribuinte. Beleza? Tranquilo? Vamos então continuar. Vamos agora ver o termo inicial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Lembrando que já vimos até então. Vimos que o termo inicial do artigo 1731 é para quais tributos? Lançamento de ofício, aqueles tributos sujeitos ao lançamento de ofício, também chamado de lançamento direto, aqueles tributos sujeitos a lançamento por declaração, também chamados de lançamento misto, e, em alguns casos peculiares, os tributos sujeitos a lançamento por homologação também irão se sujeitar à regra do 1731. Agora, os tributos sujeitos a lançamento por homologação, eles têm sua própria regra. Somente quando eles, em algumas situações que nós vamos ver, não se submeterem à regra própria do lançamento por homologação, que você vai aplicar a sistemática do artigo 1731. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver agora qual é a regra da contagem do prazo, o termo inicial da contagem do prazo dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Tudo bem? Vamos lá. Temos que ver aqui, o artigo 150, parágrafo 4º. Ele fala pra gente, se a lei
não fixar prazo, a homologação será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Ponto. É isso que me interessa nesse momento agora. Só isso. Termo inicial ou termo a quo. Tudo bem? Sinônimos. Bom, já vimos então que o termo inicial dos tributos submetidos ao artigo 1731 é aquele lá previsto, que quer dizer o quê? Não, de novo, tá ridículo isso. Porra, Marcelo, concentra. Porra. Termo inicial ou termo a quo. Bacana? São sinônimos, expressões sinônimas, você vai encontrar bastante isso também na jurisprudência. Então vamos lá. Nós vimos que o termo inicial daqueles que se submetem ao artigo 1731 é primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Contudo, eu tenho uma regra específica para os tributos sujeitos a lançamento por homologação. Lá do artigo 150, parágrafo 4º, que é qual? Qual é o termo inicial da contagem do prazo decadencial? A ocorrência do fato gerador. Legal? Então, quem vai se submeter ao 1731? Quem é lançado por declaração ou lançamento direto de ofício. Simples. E, em alguns casos, teremos a exceção da exceção, né? A regra geral 1731. Exceção 150, parágrafo 4º. Tributos sujeitos a lançamento por homologação. E tem exceção da exceção, que volta a ser regra geral. Ou seja, alguns tributos sujeitos a lançamento por homologação irão se submeter à regra do 1731, em algumas situações. Ah, Marcelo, eu tô curioso, fala alguma situação que eu tô angustiado. Tudo bem, vou te falar mais fácil. Volta aqui. Ele fala assim, olha, o artigo 150, parágrafo 4º. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude e simulação. Esse aqui, depois eu até vou comentar um pouquinho mais sobre esse ponto, mas eu já te digo que o STJ e a doutrina majoritária aplicam aqui o artigo 1731. Essa exceção aqui, contida na própria redação do parágrafo 4º do artigo 150, faz com que, nesses casos, aonde nós vislumbremos dolo, fraude e simulação, iremos aplicar o termo inicial da contagem do prazo, não da ocorrência do fato gerador, mas aquele termo inicial previsto no artigo 173, inciso 1. Ou seja, mesmo sendo um tributo sujeito a lançamento por homologação, teremos a contagem do prazo regida na forma do artigo 173, inciso 1. Tranquilo, meus amigos? Com isso, então, nós fechamos essa parte na qual estudamos o termo inicial, o termo a quo, para, no próximo bloco, começarmos a estudar qual é o termo final da contagem do prazo decadencial. Ou, dito de outra forma, qual é o momento que nós consideraremos constituído o crédito tributário? Tudo bem? Quando nós paramos de contar o prazo decadencial. Veremos isso no próximo bloco. Até daqui a pouquinho.